Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos numa série onde as pessoas escrevem nas minhas redes sociais, qualquer uma, sobre o que elas gostariam que eu falasse em relação à cidade de Londrina. E me surpreendeu muito o principal tema, mas principal assim, isolado: moradores em situação de rua. Mais do que saúde pública, mais do que segurança pública, mais do que asfalto, qualquer outro tema, até mais do que o carnaval. Moradores de rua. Liderou assim o ranking de assunto mais solicitado. Então vamos falar sobre moradores de rua. E lamento dizer para aqueles que querem tirar proveito político, talvez, sobre o tema, que não é exclusividade de Londrina. Nós temos, na verdade, no Brasil, um aumento, segundo o IPEA, de 1000% de pessoas morando em situação de rua em 10 anos. 2013 para 2023, um aumento de 1000%. Assustador. Passando de 21 mil para 227 mil, coisa assim. Bem, na verdade que esse número não deve representar a verdade absoluta, né? Nem sequer próxima, em virtude da melhoria das pesquisas feitas nos anos mais recentes, camuflando assim números mais altos em anos anteriores. Mas 227 mil pessoas morando na rua não é pouca coisa. É quase uma cidade do tamanho do que? Cascavel, Maringá, né? Na verdade são cidades que têm mais habitantes, mas assim, é muita gente. É muita gente. Isso no Brasil, tá? Tá, mas e a situação de Londrina, Diogo? A situação de Londrina não foge a essa regra. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar o problema em cima da mesa e admitir que ele existe. É a primeira coisa que tem que fazer. Parar de negar. Você tem que admitir, existe um problema no Brasil que é moradores em situação de rua num crescimento alarmante. O que nós vamos fazer aqui na nossa cidade para a gente resolver, para a gente amenizar este problema? Porque o problema, a história é aqui. É no Brasil todo, o governo federal tinha que agir, mas história é no município, é na prefeitura, é na Câmara de Vereadores. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, como eu disse, admitir. Admitimos? Admitimos. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos pegar o problema e entender que o problema em si, ele está na ponta de um caso. É o final. O problema é o final. O problema é quando tudo deu errado. Quando medidas tomadas não serviram. Então, resultou num problema. Não dá, neste caso, na minha opinião, para a gente começar a pensar em solucionar esse problema pelo final. Ou seja, começar a pensar pelo morador de rua. Não. Vamos começar a pensar lá do outro lado. Antes dele ir para a rua. Quando ele ainda tinha uma casa. Quando ele ainda morava sobre um teto. Tá. E daí, começando a pensar dessa maneira, fazemos a seguinte pergunta: por que perdeu a casa? Por que saiu de casa? Por que está morando na rua? Por que não tem um teto? Segura aí, porque a resposta me pegou de surpresa. A maioria dos moradores em situação de rua, na rua estão porque tiveram problemas no relacionamento amoroso. 47% dos moradores de rua estão na rua pelo término de um relacionamento amoroso. Me pergunto aqui se é questão sentimental que faz a pessoa perder a vontade de lutar, viver, ter dignidade ou algo nesse sentido, ou se é uma questão de partilha de bens, né? Pensa só, né? Uma família carente, com uma renda extremamente baixa, o casal se separa, o juiz ou a juíza manda a mãe ficar com os filhos e a moradia, né? Ou na moradia, e que o pai se afaste
né? Esse homem, sem ter para onde ir, sem ter um fiador para alugar uma casa, vai acabar morando na rua. Então pode ser por isso também. Ou então a junção dos dois, né? A parte sentimental, perdendo a vontade de viver, perdendo a vontade de ter uma casa e também não tendo condições de alugar uma casa caso seja obrigado a sair, determinado pela justiça, né? E o segundo motivo? O segundo motivo daí seria o mais óbvio, que na minha opinião seria o primeiro, mas não foi. 40% é desemprego. Desemprego. A pessoa perdeu o emprego, não preciso explicar, perde a renda, ó, não paga aluguel, não paga financiamento, não paga outras coisas e acaba perdendo a casa. Bem, na verdade que no Brasil são poucos os motivos que permitem que alguém retire a moradia de alguém, né? Poucos. O poder público protege, né? Só que o IPTU, por exemplo, se você não pagar o IPTU, é executado. O município vai e arranca a tua casa, mesmo que seja a única casa onde você mora com a sua família. É um absurdo. Coisas do Brasil. Mas isso é assunto para outra discussão. Desemprego, então, 40%. Repare que 40 com 40, 47, né? Com 40 já deu 87. E agora vem outro dado, 30% problemas de álcool e droga. Então, repare que já ultrapassou os 100%. Como que é isso, Diogo? É que daí começa a acumular situações, né? Problema amoroso e desemprego juntos, talvez, problema com álcool e drogas ilícitas, né? Junto com o problema amoroso, então começa daí a acumular, adicionar aí um com o outro os problemas. Então 30% tem problema com álcool e drogas ilícitas. E 26% realmente perder a moradia, que daí pode ser casos como desastre natural, outra situação específica, incêndio, né, de perda de moradia. Então, reparem vocês que a gente já conseguiu agora, primeiro, admitindo o problema dos moradores de rua, segundo, analisando por que eles estão indo para a rua, nós já conseguimos ver alguma coisa, enxergar alguma coisa. Mas até agora só temos fatos, não temos soluções. Né? Talvez vai demorar um pouquinho para ter ainda, porque tem mais dados para passar para vocês. Dados importantes, que na minha opinião encaixa para poder solucionar o problema. Bem, da verdade que muitos moradores de rua não querem sair da rua. Eles querem ficar na rua e não aceitam a ajuda do poder público. Daí você tem que fazer uma outra pesquisa. O que leva uma pessoa não querer ter uma casa? O que leva uma pessoa querer ficar, querer morar na rua, né? Por que quer morar na rua? Por que não vai num albergue? Por que não aceita uma política pública de inclusão social, às vezes, né? Então, vamos lá. Primeiro, por desacreditar nas políticas públicas governamentais. E por quê desacreditar? Muito tempo na rua, já tentou várias vezes, não resolve o problema. E por que não resolve o problema? Gente, é preciso parar para pensar o seguinte: quem está na rua está ferrado em tudo. Quem está na rua está ferrado em tudo, tudo. Se você não oferecer um pacote completo de solução de problemas para essa pessoa, ela vai continuar na rua. Entendam só, não adianta oferecer albergue. Vai dormir no albergue e vai voltar para a rua de dia. Não adianta oferecer programa de tratamento contra dependência química, porque quando sair para a clínica, não vai ter para onde ir, vai voltar para a rua. Não adianta oferecer um programa habitacional com prestações singelas ao longo do tempo. Por quê? Porque não está inclusa socialmente. Porque não teve o tratamento adequado de dependência. Porque não teve a profissionalização para conseguir o trabalho. Perceba a complexidade da coisa. Se você não tiver todos os elementos amarrados entre si, ali, você não consegue tirar o cara da rua.
E daí ele tenta, chega uma hora que ele não quer mais. Ele prefere ficar lá, cria uma comunidade específica, né? Tem problema de saúde mental e fica na rua. Fica na rua. Então é uma situação que a gente precisa, na verdade, fazer um programa amplo envolvendo o poder judiciário. Por quê? Porque, infelizmente, devido à falta de continuidade de políticas públicas, nós não conseguimos manter programas sociais, governo após governo, após governo, após o outro governo, após o governo seguinte e outro governo, não conseguimos manter. Com isso, há uma ruptura e nisso as pessoas acabam se perdendo. Então, poder judiciário para quê? Tem que fazer, tem que receber, tem que continuar, mandar. Infelizmente. Um poder executivo que entenda que investimento nisto significa economia em saúde pública, significa fomentar a economia, porque você está colocando pessoas no mercado de trabalho para gerar dinheiro, e quem gera dinheiro recebe dinheiro, quem recebe dinheiro gasta dinheiro, compra, quem compra tem que ter quem venda, quem tem venda vai ter que comprar de outro, então gera economia. Então, quando o poder público entender que 220 mil pessoas que estão na rua passam a ter dinheiro para comprar, gastar e fomentar e gerar emprego e tudo mais, isso vai ajudar. E o poder legislativo, com leis. Mas leis, não leis megalomaníacas, não leis vazias, não leis que detalham assim, obriga-se a partir de hoje que nenhum morador fique na rua. Existe isso? Não, isso não pode acontecer. Então, leis eficazes, né? Leis eficazes. Então, poder legislativo. E, lógico, o apoio através da conscientização da população contra um preconceito. Conscientização da população, repare bem no que eu vou falar agora, contra a doação monetária para o morador de rua. Dar dinheiro para o morador de rua é o principal motivo que faz esse morador vir para os grandes centros. Como Londrina, por exemplo. Por que ele não vai para Maringá? Por que ele vai para Londrina? Londrina é maior. Londrina sendo maior tem mais gente. Tendo mais gente para dar dinheiro. Dando dinheiro, ele quer o dinheiro para comer? Não. Porque você bate na casa de um, na casa de outro, na casa de outro. Cada 3 você consegue um prato de comida. O dinheiro é para droga, o dinheiro é para álcool, o dinheiro é para outras coisas. Então, não pode dar dinheiro. A população tem que estar consciente disso. Tem que profissionalizar, tem que dar educação, tem que preparar, tem que fazer tudo isso funcionar juntinho. Porque senão, não vai resolver. Não vai resolver. Eu passei aqui uma leitura, como vocês pediram. Eu sei o que é, sei como fazer, sei porque estudei e pesquisei. E se eu conseguir fazer isso, todo mundo que hoje tem o poder da caneta na mão também consegue fazer. Não faz por quê? Vamos lá, Londrina. Obrigado, carinho, um abraço a todos, fique com Deus e até lá.